Boa tarde, tudo bem? Vim aqui conversar um pouquinho com vocês para apresentar para vocês o que é o direito, o que é a nossa escola, por que vale a pena vocês serem nossos alunos daqui a pouquinho. Então a ideia é bater um papo aqui com vocês bastante informal, bem tranquilo, para que vocês façam as perguntas de vocês, para que vocês tirem as dúvidas de vocês e dizer para vocês que eu acho bacana fazer essa apresentação, porque eu me convenci a fazer direito num evento como esse aqui que vocês estão participando. Eu, quando estava no primeiro colegial, o Renê já conhece essa história, né, Renê? Toda vez eu conto essa mesma história. Mas é porque ela é verdade, então não tem problema de falar várias vezes. Quando eu estava no primeiro colegial, eu gostava de física, né? Você vê só que as coisas, quando a gente é jovem, a gente não tem muito juízo. Eu gostava de física. E aí eu queria ser engenheiro, né? Aí quando eu fui para o segundo colegial, eu gostei muito de biologia. Aí eu queria ser biólogo. Eu estava decidido a ser biólogo. Quando a gente está assim nessa fase que vocês estão da vida, a gente quer tudo menos dúvida, né? A gente quer certeza. Então, quando eu estava no segundo colegial, eu decidi que eu queria ser biólogo, não queria que mais ninguém me importunasse com mais nada. Eu quero ser biólogo, não enche mais meu saco, não sei o quê. E aí, no dia que eu estava mais decidido a ser biólogo, né? A diretora da escola convidou os alunos para assistir uma palestra com um advogado. E eu não queria ir. Falei, eu não quero lá ver advogado falar, eu já quero ser biólogo, já estou decidido, não quero mais, né, quero discutir outra coisa, que eu vou fazer sábado à noite e tal. Isso eu já estou resolvido. E aí eu fui lá assistir, né? E eu fui assistir esse advogado, que era o Alberto Toron, e eu estava esperando que ele fosse ser uma coisa tipo isso, assim, né? Uma coisa empoeirada, um monte de livro velho, né? Um cara assim, sabe, daqueles com teia de aranha, né? Falando de direito, uma coisa que não tinha nada a ver. E eu queria ser biólogo, o biólogo era mais moderno. E aí chega lá, tinha um sujeito jovem, naquela época ele devia ter a minha idade, né? Portanto eu sou jovem. Um cara assim de uns, deixa pra lá. E o Toron hoje, quer dizer, quem é o Alberto Toron? Se vocês vão logo mais conhecê-lo. Ele é hoje um advogado criminalista super importante e é o candidato a presidente da OAB de São Paulo. Né? Um sujeito relativamente bem conhecido, bem posicionado na advocacia. Naquela época, o Toron era um jovem talentoso que foi lá apresentar o que é o direito para pessoas mais jovens do que ele, no caso eu. E o Toron começou, então, a minha expectativa, né, eu que ia ser biólogo, esperava chegar lá um sujeito com teia de aranha, cara velho, empoeirado, tal, esperava isso aqui, né, e não veio nada disso, veio um sujeito super jovem, super moderno, e ele começou a contar um caso que na época estava super palpitante, como talvez hoje seja o caso da moça lá que picotou o marido. Naquela época, o caso sempre tem um caso de mídia. Naquela época, o caso da mídia era duas crianças que tinham sido atropeladas no Guarujá, no meio do carnaval, era uma coisa dessa. Eles estavam lá brincando, jogando água nos carros, um motorista se irritou e acelerou e matou as duas crianças. Foi um caso assim, super, né, polêmico à época. Tal. E o Toron apresentou esse caso e começou ele fez uma coisa muito interessante. Ele apresentou o caso tal como os jornais apresentavam, né? O horror do caso de duas crianças que tinham sido atropeladas por um motorista enfurecido porque tinham molhado o carro dele. E depois ele começou a contar a história de como que, na verdade, podia ser lida aquela história, né? De um outro caso, de um outro jeito. Né? De que jeito? De um motorista assustado, no meio de uma cidade caótica, cheio de gente mexendo com ele, um sujeito que não gostava de carnaval, ficou assustado, acelerou o carro para sair daquela confusão e acidentalmente matou duas crianças. E, com o passar da conversa, aquele meu preconceito de um sujeito embolorado, cheio de teia de aranha, foi se convertendo numa admiração enorme por um sujeito que tinha capacidade muito grande de contar uma história de maneiras diferentes, com base em indicadores, indícios e evidências diferentes. E tinha uma capacidade enorme de prender a atenção das pessoas.
Bom, o resultado foi que eu virei, não exatamente advogado, né, porque eu sou um advogado teórico, eu sou professor, mas, enfim, fiz direito, né? Advoguei há alguns anos, quer dizer, me tornei um advogado por conta dessa palestra, né? Boa tarde, eu sou o Daniel, ex-aluno, vestido como advogado, né? Fantasiado de advogado. Eu fui formado na primeira turma, acho que o Mário comentou isso. Sou atualmente presidente da Associação de Ex-Alunos da GV, da Direito GV. E mantenho um escritório que eu assumi desde o ano passado como sócio. E com a GV eu tenho um outro vínculo, um pouco relacionado à parte de pesquisa e de uma das atividades que a GV desenvolve ao longo da grade curricular, que são as competições internacionais. Eu sou o técnico das competições de arbitragem da escola. O René participou de uma dessas competições, depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Se apresentar primeiro. Boa tarde, meu nome é René, estou no 4º ano de Direito e a partir desse ano também comecei administração aqui na GV também. E, enfim, a gente vai contar, o intuito é que seja uma conversa bem informal mesmo, e a gente gostaria que vocês se sentissem à vontade para interromper e perguntar conforme vocês foram querendo. E, enfim... A gente dividiu a apresentação em mais ou menos 3 partes, sem PowerPoint, porque a gente vai mais no improviso mesmo. A primeira parte do que a gente quer falar para vocês, talvez seja um momento que vocês estejam passando agora, que é o momento da escolha. E aí, vou fazer o vestibular, não vou fazer o vestibular? Vale a pena, não vale a pena? O que eu levei em consideração? O que o René levou em consideração? O que talvez vocês queiram levar em consideração? E como é o vestibular, afinal de contas. Depois a gente vai para um segundo momento, também, isso tudo até 4h30, é isso? Por aí, 4h30, por aí. Até as 4h30 a gente vai falar os 3 pontos. O segundo ponto a gente vai falar um pouquinho como é que é a vivência na escola, especificamente nos 3 primeiros anos. O que são os diferenciais que a gente vê, que eu sinto com a experiência que eu tenho de fazer mestrado na USP, de ter dado aula lá, o que o René sente vendo outras faculdades, etc. E, no final, eu vou falar um pouquinho mais. Essa parte o René vai falar mais, porque, obviamente, ele sente a faculdade hoje como ela é. Eu já estou vendo ela quase nostalgicamente. E na terceira fase, na terceira parte, eu vou falar um pouquinho mais sobre como que é a inserção no mercado de trabalho a partir do 4º ano, como que estão nossos alunos hoje, enfim, as preocupações que... Talvez vocês já não tenham tanto, para o pessoal que está prestando o vestibular, mas certamente os pais de vocês têm, e muito. E aí talvez a gente fale um pouquinho também das condições da GV em termos de bolsa, etc. Tá? Se tiverem dúvidas, como o René falou, vamos fazer a parte... Depois que a gente terminar a primeira parte, aí vocês interrompem, a gente tira algumas dúvidas e vamos seguindo. Tá? Quer começar na escolha? Já que ele escolheu depois... Quem sabe até começar por perguntas. Vocês têm alguma pergunta específica de vestibular? Como funciona? Porque eu pergunto isso porque quando eu decidi prestar GV em 2008, eu não sabia o curso que eu queria, né? Então, prestei engenharia na USP, logo depois do colégio. Economia na IBMEC e prestei direito aqui porque eu achei o vestibular interessante, né? E eu gosto de falar do vestibular primeiro, e a gente sempre faz isso, porque eu acho que o vestibular mesmo revela um tom muito interessante da escola. Pessoalmente, foi o que me atraiu, foi o que me chamou, porque eu não sabia se eu queria fazer direito ou não. E o vestibular, por ser tudo diferente, me prendeu muita atenção. O vestibular, em linhas gerais, ele é formado por 2 fases, né? A primeira fase é a fase escrita, que é realizada em 2 dias diferentes, e é um vestibular todo discursivo, não tem teste. E também não é cobrado química nem física, por exemplo. É cobrado raciocínio matemático, lógico matemático. Só que quem gosta de humanos, prato cheio. E esse ano, inclusive, foi introduzir uma novidade que eu acho que, de novo, ressalta esse perfil desenvolvimentista da escola, que é cobrar, além da literatura que vem sendo cobrada antes, também é cobrado agora filmes e músicas, né? E é claro que o que é cobrado não é a letra da música, nem, enfim, o conteúdo, mas, de novo, quer pegar a percepção do candidato de como músicas clássicas brasileiras e estrangeiras retratam uma face social, como você relaciona isso com o seu país,
Então, tem bastante esse quesito, né? Fora o que você pode falar de, por exemplo, assistir Tropa de Elite em casa e falar para os pais, eu estou estudando, veja bem, eu vou prestar GV, eu estou estudando, assistindo Tropa de Elite, ouvindo Burguesinha, etc. Que às vezes vale, né? Naqueles momentos você está estressado, vão ter 2, 3 vestibulares batendo na porta, você vai lá, liga a TV, vê o filme, pensa sobre ele, claro, não pode ser aquela coisa meio catatônica, você tem que pensar um pouco sobre ele. E a partir daí consegue se preparar também para a prova. E a segunda fase, essencialmente, é a prova oral, né? Que nesse ano, segundo as amostragens do vestibular, teve uma pequena diminuição do peso, mas ainda a segunda fase é a prova oral, que tem uma dinâmica bem interessante que visa não só medir como o aluno, não sabe se o aluno fala bem, mas também é como se porta em grupo, como lidera uma discussão. E são sempre temas de interesse público que é dividido a classe, né, em 2 grupos de 5, se eu não me engano, e os alunos debatem com avaliadores preparados para ver qual o desempenho da pessoa em falar em público, em expressar suas ideias, em encadear um raciocínio. Então, é o seguinte, pessoal, a gente tem algumas novidades para o ano que vem em relação a bolsas e quantidade de vagas. A escola, na verdade, vai oferecer 50 vagas, que é o nosso número tradicional de vagas. A gente vai poder chegar até 60 em função das condições do curso. Havendo desistência e havendo repetentes, enfim, vão ser todas analisadas as condições do curso para poder chegar até o máximo de 60 vagas do ano que vem. Tá? Então, essa é uma novidade. A gente tem uma média de 20 candidatos por vaga no vestibular e o valor da mensalidade para esse ano é R$ 3.743. O ano que vem tem uma correção pelo IGPM e vai ter um pequeno acréscimo. Mas aí a notícia boa são as nossas oportunidades de bolsas. Para o ano que vem, a gente tinha só a Bolsa Mérito para o primeiro colocado no vestibular e a Bolsa Financiamento. Tá? Então, a partir de 2013, a GV vai oferecer outras modalidades de bolsas. Então, a Bolsa Mérito, ela continua sendo de 100% para o primeiro colocado no vestibular e a gente vai aumentar, vai oferecer mais 2 bolsas em relação ao vestibular, de 80% para o segundo colocado e de 60% para o terceiro colocado. Então, essa bolsa é para o aluno que vai prestar o vestibular. Depois ela se mantém no decorrer do curso para o primeiro aluno aí depois a gente pode ler com calma aqui, mas como são coisas, ela se mantém em função do andamento acadêmico do aluno. Tá? Outra bolsa que é a bolsa mais interessante, que é a grande novidade para 2013, é o item 2, a Bolsas de Estudos Direito GV, que a escola, então, vai oferecer até 10 bolsas de 100% ou 50% do valor da mensalidade, levando em consideração o mérito e as condições socioeconômicas do aluno. Tá? Então, isso é uma novidade, é um projeto da nova diretoria da escola, que é garantir uma diversidade do corpo discente e o acesso às pessoas que não têm condições de arcar com as mensalidades. Então, essas são as bolsas que não são reembolsáveis, e ainda tem uma terceira bolsa, que é a Endowment, que é um projeto que os ex-alunos estão viabilizando, que é uma bolsa mensal para aquele aluno que foi beneficiado com a Bolsa de Estudo Direito GV, ele vai receber um valor de R$ 150 por mês, para arcar com alimentação, material didático, enfim. Também poderão ser oferecidas pelos 3 primeiros anos do curso, que é o período integral do curso. Tá? Então, essas são as grandes boas notícias, são, né, bastante coisa interessante de bolsa. É possível que a gente possa atender todos os alunos que passarem no vestibular e que não puderem comprovadamente arcar com as mensalidades do curso.